Senhor presidente, senhores deputados, trata-se do projeto de lei de número 296 do Poder Executivo Estadual, que traz alterações à Lei Estadual de número 9.769 de 2011, que regulamenta o regime jurídico de terras devolutas no Estado do Espírito Santo, sua arrecadação e legitimação pelo Estado. Nós observamos, senhor presidente, deputados integrantes da comissão, que o projeto, ele não tira o mérito da lei. Ele, em momento algum, tira o mérito da lei, mas, na verdade, ele traz uma adequação da lei, na Lei 9.769, para a realidade atual. O projeto trata apenas também, nós temos que deixar claro aqui, de terras consideradas produtivas, tendo em vista que as terras consideradas improdutivas, elas não podem ser legitimadas por lei, e elas são identificadas pelo INCRA, que é o órgão federal responsável pela reforma agrária, com base na Lei 6.829, de 1993, cujo propósito é atender os beneficiários da agricultura familiar em áreas improdutivas, devolutas improdutivas do Estado, cuja extensão é de 15 módulos, que significa uma área, nos casos do município de Montanha, Mucurici, Ponto Belo, a 900 hectares. E nos casos da maioria dos municípios do nosso estado, cerca de 300 hectares de extensão precisa ter a área devoluta improdutiva para ela fazer parte da reforma agrária. É importante estar se falando isso para poder evitar qualquer dúvida sobre o projeto que relato no momento. Eu vou ler o projeto para que todos conheçam o que estamos falando. Ele altera o artigo 3º, que diz o seguinte, no seu parágrafo 3º, que diz o seguinte: na hipótese da cadeia dominial não revelar a origem do direito proveniente do Estado ou não havendo inscrição da área no registro imobiliário competente, será exigida a comprovação da posse privada sobre o imóvel pelo prazo mínimo de 20 anos, ressalvados os direitos de terceiros. Ele também altera o artigo 5º, que diz o seguinte: concluído o procedimento discriminatório e não comprovada a existência de domínio privado sobre áreas rurais ou urbanas, ou na hipótese prevista no parágrafo 3º do artigo 3º desta lei, o Estado arrecadará, mediante ato do diretor do IDAF, do qual constará a situação do imóvel, suas características, comprovações e eventual denominação. Isso não estava previsto na lei anterior. Também acrescenta o artigo 4º, que diz o seguinte: efetuar o pagamento do valor da terra estipulado por essa lei, porque há alterações no valor da terra que está estipulado nessa lei. No artigo 13º, diz o seguinte: será constituída pelos regimes jurídicos de pessoa jurídica e direito público, microempresa, empresa de pequeno porte, associação, fundação, sociedade, organização religiosa ou entidade sem fim lucrativo. Foi apresentado emendas a esse artigo, no inciso 1º, acrescentando que cooperativas de produção agrícola, familiar e cooperativas de economia solidária devem estar contempladas neste inciso. Nós vamos acatar essa emenda, tendo em vista que, de fato, o projeto ele não avançou nessa questão, e a emenda avança contemplando essas duas instituições de cooperativas de produção de agricultura familiar e cooperativas da economia solidária. Na questão do inciso 4º, aqui no projeto que foi apresentado, coloca também que efetuar o pagamento do valor da terra estipulado pela lei, que também, porque houve alteração. No parágrafo, nessa
nessa questão, também foi apresentada uma emenda, que é a emenda de número 3, a emenda de número 3 eu já falei, e ela nós acatamos. E a emenda de número 5, nós também vamos estar acatando, porque ela interfere particularmente nesse artigo 13, e nós consideramos justo, vamos até esclarecer melhor. No que se refere ao parágrafo único do artigo 13º, do artigo 13, obrigada, Zé Roberto, diz o seguinte: não cumprindo o requisito disposto no inciso 1, a pessoa jurídica poderá legitimar a área requerida mediante o pagamento correspondente a 40% do valor de mercado da terra nua, atribuído por avaliação a cargo do IDAF, desde que cumpridos os requisitos dos demais incisos. Foi apresentado uma emenda de número 4, que nós não vamos acatar, porque, segundo o IDAF, existem julgados, e eles, inclusive, apresentam julgados em processos de legitimação de terra, onde a própria justiça, ela tem o entendimento de que 60% da terra, ela não pode ser cobrada por conta de indenização, de possível benfeitoria, até mesmo na terra nua. Então, ela não pode ser cobrada e, portanto, por isso que nós não vamos acatar a emenda, porque ela mexe nesse parágrafo único, onde determina esse valor trazido pelo projeto através do governo. Então, nós não vamos acatar também a emenda de número 4. No artigo 20, obrigado, Zé Roberto, parágrafo único, no imóvel ocupado em condomínio por posseiros familiares ou não, serão legitimadas áreas requerentes em processos individuais, mediante acordo formal prévio de divisão e demarcação entre as partes, ficando limitada a área de até 250 hectares para cada requerente. Foi apresentada uma emenda a esse projeto, a emenda, volto a repetir, de número 4, que fala, na verdade, a mesma coisa. Porque quando ela diz que que na emenda diz que o processo deve ser único, individual e único, no nosso entendimento é a mesma coisa, e por isso nós não vamos acatar, porque só vai trazer confusão numa redação que é menos adequada do que a atual. Então, nesse sentido, nós não vamos estar acatando essa emenda, porque nós achamos que ela não vai contribuir para a solução do problema. No artigo 23, que seja constituída pelos regimes jurídicos de pessoa jurídica de direito público, microempresa, pequena empresa, associações, fundações, sociedades. Também não foi apresentada emenda, eu quero apresentar a emenda oral, que conforme a área rural, na área urbana também, deputado Freitas, fosse incluído as cooperativas de economia solidária e da agricultura familiar, porque na área urbana, o senhor só tratou da área rural. Então, estou fazendo aqui uma emenda na área urbana, para também contemplar de igual modo a rural e a urbana, e eu estou fazendo uma emenda oral. E na questão do parágrafo único, que diz o seguinte: o não cumprimento disposto no inciso 1º, a pessoa jurídica poderá legitimar a área mediante o pagamento correspondente a 40% do valor de mercado da terra nua, atribuída a avaliação a cargo do IDAF, desde que cumpridos os requisitos dos demais incisos. Também tem uma emenda número 2, que propõe valor de mercado. Como eu disse aqui anteriormente, na verdade não era a emenda 4, é a emenda 2 que propõe esse valor de mercado. E nós entendemos, mas como tem julgados de um desconto de 60%, considerando que o justo é que 60% não seja cobrado nas questões de legitimação, nós vamos não estar acatando a segunda. E, pelo contrário, a quarta, eu vou ler aqui a quarta, só para entender, porque são muitas emendas que foram apresentadas, ela diz o seguinte: ela fala da sobra, além dos 250 hectares, esta sobra, ela deveria ficar retida, porque
o INCRA identificando que é improdutivo, porque também só fica, se for improdutivo, ela poderia servir para a reforma agrária. Então, neste caso, nós achamos justo, nós vamos acatar a emenda de número 4, que eu tinha falado que não acataria, porque ela fala sobre a sobra. Deixa eu ver mais qual emenda que nós vamos acatar. A de número... Temos também a emenda de número 7, que nós não podemos acatar, porque o artigo 20 diz a mesma coisa de maneira mais clara. Então, a emenda de número 7, no nosso entendimento, ela não cabe, assim como a de número 6 também, que trata, que deixa dúvidas sobre a gratuidade. Nós entendemos que essa questão ela já está abordada na lei e que, por isso, não cabe. Então, nós estamos acatando as emendas. As emendas de número 3, de número 4, que fala das... A 3 fala de acrescentar as cooperativas de economia solidária da agricultura familiar. A 4 fala da sobra, acima de 250 hectares. E a 5ª também nós vamos acatar, porque nós achamos justo que a pessoa jurídica, ela, identificando natureza societária como pessoas físicas ou jurídicas, ela não seja contemplada 2 vezes com o mesmo benefício. São as emendas que nós estamos acatando, a 3, a 4 e a 5, e não estamos acatando a 1ª, a 2ª, a 6ª e 7ª, porque a 7ª, inclusive, ela cria dúvidas, tendo em vista que a questão está contemplada na lei federal. É assim que nós relatamos, senhor presidente, na certeza de que estamos beneficiando quem tem direito. Porque, quero deixar claro mais uma vez, pode-se tentar colocar de que nós estamos querendo, com essa matéria, contemplar grandes empresas. Aqui eu vou citar claramente a Fibria, que é uma empresa que planta eucalipto no estado, e fala muito, quando fala em terra devoluta, citam a Fibria. E aí eu quero ler aqui, para deixar claro, que essa possibilidade não existe, Padre Honório, porque a Constituição Estadual, no seu artigo 250, ela diz o seguinte: é vedado ao Estado, e no inciso 2º, promover a legitimação ou alienação de terras públicas ou devoluta para fins de reflorestamento homogêneo com espécie exótica. Tudo que não for da Mata Atlântica é espécie exótica. Eucalipto é espécie exótica, pinos é espécie exótica, ou seja, não pode ter legitimação de espécie exótica, que é o foco das grandes empresas de celulose, que é o caso a Fibria. E o parágrafo único diz assim: dependerá de autorização da Assembleia a alienação de terras públicas ou devolutas com área superior a 150 e inferior a 250 hectares. Ou seja, essa preocupação que muitas vezes pode ser aventada e pode ser explorada por quem é contra o projeto, ela não existe, porque a Constituição Estadual ampara o nosso Estado de legitimação de terra devoluta para esse fim. Quero também ressaltar que as terras devolutas em nosso Estado, elas encontram todas ocupadas, sejam elas produtivas ou não, que aí cabe a identificação, e o INCRA está procedendo à reforma agrária, volto a dizer, em terras com mais de 15 módulos, que nos municípios como disse aqui, do norte do estado e noroeste, que é Mucurici, Montanha e Ponto Belo, significa 900 hectares. Tem que ser terra grande para a reforma agrária, de terra improdutiva, devoluta. E também, na maioria dos municípios que tem um valor menor no módulo de hectares, ele fica, em média, de 300 hectares. Ou seja, tanto na maioria do estado, só terra devoluta, improdutiva, superior a 300 hectares ou 900 hectares em alguns municípios,
é que pode ser destinada à reforma agrária, isso pelo INCRA, porque não é o Estado que faz reforma agrária. Quem faz a reforma agrária é o Estado brasileiro, através do INCRA. Então, aqui eu fiz questão de colocar essas questões para deixar bem claro. E eu apresentei uma emenda que eu estou apresentando à lei, que diz o seguinte, no artigo 2º, que se trata da área urbana. Hoje, a área urbana passível de regularização, ela é até 1.000 metros quadrados, e tem a forma de pagamento, que não é nos 40%, é por VRTE, 0,5 VRTE, salvo engano. Então, nós estamos propondo que essa terra, que é muitas vezes da área urbana, onde fica uma associaçãozinha de pequenos produtores rurais, uma pequena cooperativa, uma igreja, que ela possa ser legalizada na ordem de 1.500 metros quadrados. Conversei com o líder do governo, estou apresentando essa emenda, que tem consenso, de 1.500 metros quadrados, que altera o artigo 2º, no inciso 4º, e no artigo 21, que diz, o Estado, por meio do IDAF, legitimará as terras devolutas urbanas até o limite, que também tratava de 1.000 metros quadrados, nós passamos para 1.500 metros quadrados de área para pessoa física ou jurídica. E também isso vai resolver boa parte do problema do município de Linhares, que tem um convênio com o IDAF para poder legitimar aqueles terrenos em regência que passam de 1.000 metros, viu, deputada Eliana, lá no seu município, e que por isso a gente apresentou. Nós queríamos evoluir um pouco mais. Nós propomos 3.000 metros, mas como precisa de uma análise maior, né, o líder do governo considera que, para não mexer muito no projeto, porque ele podia ser vetado, ele considera que 1.500 metros nós estaríamos atendendo boa parte do município de Linhares, na região de regência, onde os terrenos, que é uma área urbana, são superiores a 1.000 metros quadrados. E, como a gente quer deixar claro, porque a lei atual, essa lei 9.769, ela não diz o que é terra urbana, né, o que significa essa área urbana, então nós acrescentamos um parágrafo único, que para efeitos dessa lei considera-se área urbana a parcela do território, aqui no inciso 1º, a parcela do território contígua ou não, incluída no perímetro urbano ou de expansão urbana pelo plano diretor, por lei municipal específica, dotada de malha viária implantada e que tenha, no mínimo, 2 dos seguintes equipamentos de infraestrutura urbana implantada. Quais deles? Drenagem de águas pluviais urbanas, esgotamento sanitário, abastecimento de água potável, distribuição de energia elétrica ou limpeza urbana, coleta e manejo de resíduos sólidos. Tendo 2 desses equipamentos, no nosso entendimento, o IDAF poderia considerar como área urbana a ser legalizada na ordem de 1.500 metros quadrados. Eu relato favoravelmente a matéria, com as emendas que acatei, a terceira, de número 3, 4 e 5, apresentada pelo deputado Nunes, não acatando as demais, e nossa emenda de número 1, apresentada, né, por essa relatora, ao projeto em consenso com a liderança do governo, melhorando esse projeto, que, inegavelmente, ele é importante para estar resolvendo o problema de legalização de terras no Estado do Espírito Santo. É assim que relato, senhor presidente, orientando os integrantes da Comissão de Agricultura à votação favorável a nosso relatório.